Vamos de novo, pessoal, aula 14, nós vamos dar continuidade ainda um pouquinho de MCU, movimento circular de novo, só que com um foco diferente agora. Tá? Na aula 12 nós vimos alguns conteúdos básicos referentes ao MCU. Na aula 13, o acoplamento associado ao MCU. E agora nós vamos brincar com as leis de Newton e vincularmos também ao MCU. Beleza? Não esquecendo, os canais nossos de contato, Instagram, @mwfísica, tem o YouTube do CEISC e o site do curso. Dúvidas que quiserem, podem encaminhar pelo site, pelo Insta, da forma que for viável. Inclusive pelo Face, eu estou recebendo alguns contatos, me procuraram lá pelo Face, me mandaram perguntas pelo Face. Sendo viável, a gente está respondendo, pessoal, não tenham dúvida disso. Show? Então, vem para cá. Primeira coisa que nós precisamos lembrar, aceleração. Quando nós falamos em movimento circular, em movimento retilíneo, se a velocidade do veículo varia, nós temos uma aceleração. Mas não é o único tipo de aceleração que existe. Nós temos 3 acelerações, no mínimo, as 3 principais que nós vamos trabalhar. A aceleração linear, a aceleração centrípeta e a aceleração resultante das duas, que é a aceleração vetorial, que é o vetor resultante dessas duas acelerações. Lembrando que a aceleração ela é um vetor. E o que vai ser uma aceleração? A aceleração ela ocorre quando há uma variação da velocidade em função do tempo. Isso aqui nós trabalhamos num movimento retilíneo uniformemente variado. Variou o módulo da velocidade, nós temos uma aceleração. Pode aumentar o módulo, pode diminuir, mas nós temos uma aceleração. Mas existe uma outra situação em que a velocidade varia e que nós também temos uma aceleração. Por quê? Como a velocidade ela é um vetor, este vetor possui módulo, direção e sentido. Além da unidade, claro. Se o módulo varia, nós teríamos a aceleração linear, ou a que nós usamos no movimento retilíneo. Se a direção ou o sentido variam, na realidade o foco é na direção, pessoal. Nós teremos a aceleração centrípeta. Ambas são vetores. Portanto, se o módulo varia, nós temos a aceleração linear. Ou tangencial, também é chamada. Tá? Vou colocar aqui o T de tangencial, que é mais comumente utilizado, inclusive. E nós temos a aceleração centrípeta quando há uma variação na direção. Tá? Variou a direção, consequentemente varia o sentido. Tá? Nós temos a centrípeta. Mas espera aí, se a direção vai variar, nós não estamos mais no movimento retilíneo. Se nós não estamos no movimento retilíneo, nós mudamos o eixo de movimento. E ao mudar o eixo de movimento, nós fazemos o quê? Uma curva. É uma curva que nós teremos agora. Pode não ser um movimento circular perfeitinho, mas nós estamos alterando a direção. Se nós alteramos a direção, nós realizamos uma curva. Nesse momento, nós vamos vincular com o movimento circular. Então, vem para cá. Por inércia,
Primeira lei de Newton. Todo o corpo tem a tendência de manter o seu estado de movimento, seja ele repouso ou retilíneo com velocidade constante. Só vai alterar esses dois estados, só vai sair dos estados, ou, enfim, só vai alterar o seu estado de movimento se uma força externa for aplicada. E se uma força externa for aplicada, surge uma aceleração. Porque é esta aceleração que vai fazer com que a velocidade varie. Tá? Então, olha só, vem comigo. Nós temos um veículo aqui, uma situação inicial. Ele está entrando numa região curvilínea, que possui um centro de curvatura, o raio. Desculpa. Nós temos, então, essa velocidade. Após alguns instantes, este corpo está numa outra posição. Notem que o meu vetor velocidade em módulo, ele continua o mesmo. Porém, eixo vertical. Aqui já é uma diagonal. Aqui é uma outra diagonal. Aqui é uma horizontal. Direção variou. Se a direção varia, tem alguma aceleração que gerou esta variação de direção. Neste caso, módulo constante, nós teremos a aceleração tangencial igual a zero. Porém, a minha aceleração centrípeta será diferente de zero. É a aceleração centrípeta a responsável por alterar essa direção. E esta aceleração centrípeta, ela sempre estará apontando para o centro da circunferência, para o centro da curvatura. Nós trabalhamos aqui com um raio constante. Portanto, neste ponto aqui, nós teremos a aceleração centrípeta apontando para o centro da minha circunferência. Neste ponto aqui, ela muda a sua direção. Portanto, a aceleração centrípeta também é um vetor, também muda a sua direção com o passar do tempo, pessoal. Mas ela possui um valor e nós podemos calcular um valor. E matematicamente o valor da aceleração centrípeta, ele é dado, a aceleração centrípeta, matematicamente, valor numérico, v² sobre r. Esta é a equação numérica da minha aceleração centrípeta. Então, a minha aceleração centrípeta vai ser dada por v² sobre r. Notem uma outra coisa importante. Quando nós trabalhamos com valores, com grandezas vetoriais e escalares, eu posso dizer que o meu v1 é igual ao meu v2, que é igual ao meu v3, que é igual ao meu v4? Posso. Agora, eu posso dizer que o meu vetor 1 é igual ao meu vetor 2, que é igual ao meu vetor 3, que é igual ao meu vetor 4? Não. Porque quando eu falo em escalar, o que me interessa é valor numérico. E o meu módulo continua constante. Quando eu falo em vetor, eles são diferentes, porque, vamos supor, 10 metros por segundo, vertical para cima, 10 metros por segundo, diagonal para nordeste, 10 metros por segundo, diagonal para nordeste, está um pouquinho mais abaixo do nosso nordeste realmente, 10 metros por segundo para o leste. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O módulo pode ser igual, mas a direção variou. Se a direção variou, nós já temos uma aceleração. Mas o que é que gera essa aceleração? De onde é que surge essa aceleração? Voltando lá na segunda lei de Newton. Vem para cá. Segunda lei nos diz o seguinte, que a minha aceleração, ela vai ser igual a força resultante aplicada sobre a massa, de forma que, para onde aponta a força, também é para onde aponta a minha aceleração. Segunda lei de Newton, uma força que gera esta aceleração. Se nós temos a aceleração centrípeta, uma força gerou essa aceleração centrípeta. E nós chamamos essa força de força
centrípeta. Então, associando isto lá do movimento retilíneo que nós tínhamos ao movimento circular, nós teríamos que a aceleração centrípeta, ela será dada pela força centrípeta sobre a massa do corpo. Se nós isolarmos a força centrípeta, nós teremos a variável da equação, que vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando, equação matemática para facilitar a nossa resolução. Aqui é a equação científica, corretamente, pessoal. A essência dela, de onde é que surge? Força gera aceleração, não é a aceleração que gera força. Então, a essência da equação é esta. Nós alteramos, nós dizemos que a força é má para facilitarmos a nossa resolução matemática em exercícios. Beleza? E onde é que isso vai ser utilizado? O que me interessa essa força centrípeta aqui? Qual vai ser essa minha força centrípeta? Como é que eu calculo matematicamente a minha força centrípeta? Eu posso calcular matematicamente a minha força centrípeta por m v ao quadrado sobre r. Essa vai ser a minha força centrípeta, matematicamente. Mas existe uma outra forma de nós acharmos essa força centrípeta. Porque, na realidade, essa força centrípeta, ela não surge simplesmente do nada. Ela não surge somente porque o veículo está fazendo uma curva. A força centrípeta, na realidade, ela não é uma força por si só. Ela é uma resultante das forças radiais. Ou seja, vamos escrever isso, para nós compreendermos textualmente. A minha força centrípeta é uma resultante das forças radiais. Ah, Mateus, mas o que são forças radiais? São forças que estão no eixo do raio. Volta para cá. Como é que esse carro vai realizar essa curva? Ah, o motorista vai lá, gira o volante para a direita e eu realizo a curva para a direita, bem tranquilo. Beleza. Mas quando tu vira o volante para a direita, tu faz com que as rodas entram em contato com a superfície de uma forma diferente. A roda vai empurrar o asfalto para fora da curva e o asfalto vai empurrar a roda para dentro da curva, alterando a sua direção. Terceira lei de Newton. As três leis estão vinculadas com o movimento circular, diretamente. Quando eu giro o meu volante, eu faço com que haja um ângulo entre as rodas e o meu asfalto, por menor que seja esse ângulo. De forma que esta roda vai empurrar o asfalto para fora da curva. Para ação-reação, o asfalto vai empurrar as rodas para dentro da curva, fazendo com que haja constantemente uma modificação na direção de movimento. Essa é a força radial. Para um veículo que realiza uma curva, a força radial, ou seja, a força centrípeta, ela vai ser o quê? A força de atrito entre os pneus e a superfície. Vamos pegar um outro exemplo. Gravitação. Um pouquinho de gravitação. Embora nós não tenhamos visto ainda a parte de gravitação, vai ser uma aula sequencial, nós temos que a Lua orbita a Terra. A Terra atrai a Lua atrai a Terra. Vamos fazer uma representação aqui. Terra. Beleza? E a Lua orbitando a Terra. Ou qualquer outro satélite também pode estar orbitando a Terra. A Estação Espacial também, a Estação Internacional Espacial, sem problema, pode ser ela também. Mas a Lua realiza uma órbita e nós vamos aproximar de uma órbita circular. Nossa, está horrível essa circunferência aqui. Mãe do céu. Pô, posso me dedicar um pouquinho mais para isso, né, gente? Está complicado. Enfim, está lá a Lua orbitando
à Terra. Vamos supor, sentido anti-horário. Para ação-reação, terceira lei de Newton, a Lua atrai a Terra, assim como a Terra atrai a Lua. Então isso aqui a gente chama de força gravitacional. Ok? Notem o seguinte, qual é a resultante das forças que atuam na Lua? Força gravitacional. Portanto, ela é uma força radial? Sim, é. Por quê? Porque ela possui a direção do raio de rotação, do raio da circunferência. Se possui a direção, ela é uma força radial, ela é uma informação radial. De forma que a minha força centrípeta nesta situação vai ser, na realidade, a minha força gravitacional. Então eu posso pegar esse FG e jogar no mv² sobre R? Sim, posso. Posso. Existe uma outra forma de calcularmos a força gravitacional, mas esta é uma forma. Joga na minha resultante centrípeta. Uma coisa importante a ressaltar, quando nós falamos em força centrípeta, nós também falamos em resultante centrípeta. São sinônimos. São sinônimos. Essa resultante centrípeta, ela é a resultante de todas as forças que atuam radialmente naquele corpo. Um outro exemplo que eu acho muito legal e muito cabível de trazer para o dia a dia é o globo da morte. No globo da morte, vou fazer um outro desenhozinho aqui. Vamos para o cantinho. No globo da morte, nós teremos um lindo e maravilhoso motoqueiro. Vamos tentar fazer um globo da morte aqui agora. Fazer um globo da morte, ficou mais ou menos até. Fazer um curso de artes, que está complicado, a minha habilidade em desenhos. Vamos lá. Ok. Tem uma base, só para nos dar sustentação junto ao solo. Ok? E aqui chão, senão a patroa fica brava depois. Nós vamos colocar um motoqueiro aqui. Como eu falei, minha habilidade com artes é bem limitada. Tá? Então nós vamos desenhar um cara de moto, ou tentar ilustrar. Tá lá o cara de moto. Até ficou mais ou menos. Para uns rabiscos. O cara de moto. Qualquer velocidade, esse cara de moto vai conseguir chegar aqui em cima? Qual é a velocidade que esse cara tem que ter para conseguir chegar aqui em cima? Porque quem já viu um globo da morte? E quem não viu, por favor, cata um videozinho no YouTube. Os caras não saem acelerando do nada já e já dão a volta. Não. Eles começam a embalar. Eles vão e voltam. Então o cara vai acelerar, vai até aqui assim. Aí ele volta. Aí ele acelera de novo, para embalar um pouquinho mais. Acelera. Vai até que assim. Volta. Acelera de novo. Vai até que assim. Volta. Nessa última ele acelera e aí começa a girar. Porque ele tem que ter uma velocidade mínima para chegar lá em cima. Se ele não tiver velocidade mínima, ele vai cair. Ele vai cair antes de chegar aqui em cima. Então ele precisa dessa velocidade mínima. Ele precisa de um mínimo de velocidade para embalar, digamos assim, e conseguir dar a volta. E aí depois que der a primeira, só vai. Para parar, aí ele tem que achar o instante certinho para frear, chegar aqui e começa a diminuir, começa a oscilar até parar. Vamos analisar situação a situação. O cara está recém começando a embalar e aqui em cima o cara já conseguiu. Então, pegar as duas limitações, os dois extremos. Acreditem, pessoal, é a mesma moto, tá? Tenham isso em mente. Utilizem bem a imaginação de vocês. É a mesma moto. Em instantes diferentes. Quais são as forças que vão existir atuando neste corpo aqui? Primeira força, e essencial, e ela sempre existe quando um corpo possui massa e está num campo gravitacional. Força-peso.
Então, nós teremos aqui uma força que aponta para baixo, chamada de força peso. A superfície aplica uma força vertical para cima, tentando expulsar o corpo do contato. Esta força a gente chama de força normal. Então, para cima, nós teremos a força normal. O que vai acontecer? Estas duas forças que vão compor, na realidade, a minha resultante centrípeta. Aqui, a minha resultante centrípeta, eu vou chamar agora de resultante centrípeta, ela será dada pelas forças que apontam para o centro da circunferência, menos as forças que apontam para fora da circunferência. Ah, Mateus, mas por que isso? Mais, menos? Eixo, né, pessoal? Sentido. Se é favorável ao movimento, positivo. Se é contrário, se está tentando evitar, negativo. Então, aqui verticalmente, nós vamos analisar o quê? Força normal favorável, força peso contrária à minha origem, ao meu centro. Logo, nós teremos resultante centrípeta como sendo normal menos o peso. Se nós isolarmos a normal, chamando isso aqui de ponto 1, a minha normal 1 vai ser igual a resultante centrípeta mais o peso. Ô Mateus, mas tu não disse que isso aqui, essa resultante centrípeta é uma resultante das outras? Sim, mas às vezes eu quero saber qual é a normal, qual é a interação que existe, aí eu preciso da minha equação. Aqui, ó, eu vou abrir ela, mv² sobre r. Volta para cá. Então, eu posso calcular essa minha normal 1 como sendo mv² sobre r mais mg, que é a força-peso. Por que eu faria isso? Para descobrir qual é a força que a estrutura vai ter que suportar. Porque eu também não tenho como fazer um globo da morte com uma telinha levezinha, que uma moto passa embalada e já rasga toda a tela. Ela tem que ter uma sustentação. Tá? E aí nós podemos calcular qual é a força que vai ser aplicada pela estrutura, que vai ter que suportar isso. Mas o principal foco não é essa equação aqui, não. O principal foco é a nossa lá em cima. Observe o que vai acontecer aqui em cima, pessoal. A normal vai ser vertical para baixo. A força-peso também será vertical para baixo. Ou seja, tudo converge para um tombo lindo e maravilhoso, ou caótico. Matematicamente, a minha resultante centrípeta será a normal, no caso 2, mais o peso. O peso não muda. Eu coloquei normal 1 aqui porque é um esforço que tem que ser feito, aqui é outro. Mais o peso. Porque as duas apontam para o centro da circunferência. Então, a resultante é a soma das forças radiais que apontam para o centro da circunferência, menos as que apontam para fora. Eu vou isolar o N2. N2 vai ser a resultante centrípeta menos o peso. Nós temos aqui o cálculo do esforço que o meu globo da morte aqui em cima vai ter que realizar. O que eu quero trazer para vocês, pessoal, é o cálculo da velocidade mínima que essa moto tem que ter para conseguir chegar lá em cima e não perder o contato com o globo e não acabar caindo. Se eu pegar essa expressão e abrir ela, essa primeira expressão aqui de cima, eu vou ter mv² sobre r igual a normal mais mg. N2, vamos colocar aqui. Num limite, numa situação catastrófica, a moto cai. Se a moto cai, ela perdeu o contato com o globo. Isso aqui vale 0. Portanto, nós ficaremos com mv² sobre r igual a mg. Massa em ambos os lados da equação. Vai ficar v² igual a rg. Tira a raiz. A velocidade vai ser raiz de rg. A situação catastrófica de queda
acontece nesta velocidade. Portanto, se eu souber a gravidade da região e o raio do globo da morte, eu consigo descobrir qual é a velocidade mínima para minha moto possuir e não perder o contato, porque a minha situação limite é o contato na parte superior, porque aqui embaixo é tranquilo, está embalada, está em contato direto, lá em cima não. Se não estiver nesta velocidade aqui, a moto vai cair. Por isso que o cara tem que embalar até chegar na velocidade necessária e conseguir dar a volta no globo da morte. E aí depois existem outras decomposições vetoriais para trabalhar com a diagonal do globo da morte, com a horizontal do globo da morte, tudo envolvendo força resultante centrípeta também. Então, essa aqui é a minha velocidade mínima. É uma das principais funções no dia a dia, atuações no dia a dia para nós trabalharmos com resultantes centrípetas. Beleza, pessoal? Paramos por aqui. Qualquer dúvida que tiverem nas listas, podem encaminhar por o Insta, pelo Face, pelo portal do CEISC, que nós estaremos entrando em contato respondendo para vocês. Valeu, abração!